Eu e meu marido, nós sempre fomos uma família assim muito conservadora. É, Desde novinho que nós se conhece, nós se casou não muito cedo, mas nós de uma certa forma nós se conhecia desde sempre. Ele morava na mesma rua da minha casa e nós acabou, no caso, casando, né? E meu marido sempre foi um homem muito sério. Quando jovem, ele era assim, era sério, mas não era tanto como nos dias atuais. Nós casamos, nós demorou um pouco para ter filho, nós ficamos 11 anos casados. Daí nós tivemos nosso menino, o João Guilherme, e com isso parece que aumentou nele. Ele era, como eu posso dizer, ele era uma pessoa muito assim séria, muito, como nós era da igreja também, de uma certa forma, eu achava que era por causa disso, entendeu? Tudo ele criticava, era um homem um pouco machista, tanto que ele não permitia, no caso, eu trabalhar fora, veio permitir depois de muito tempo eu ficar insistindo, eu ficar pedindo, e mesmo assim os serviços que ele deixava, no caso, eu vou fazer tipo uma faxina aqui, uma faxina ali, nada registrado, nada que eu tivesse que bater ponto, sabe? E não sei se foi por causa que a gente frequentou muito tempo a igreja. Hoje eu não estou mais na igreja, frequento, mas não como era antes. E ele é um homem muito assim, tudo para ele era pecado, vamos dizer assim. Criticava tudo, até a criação do nosso menino, dependendo uma musiquinha que ele começava a dançar, ele já criticava, já mandava eu corrigir a criança, porque aquilo estava errado, que não era coisa de menino. Resumindo, era uma pessoa que de uma certa forma se tornou muito assim, muito preconceituosa de uma certa forma, né? Porque tudo dele também era pecado, tudo dele ia levar pro inferno, tudo estava errado. Era uma pessoa que na nossa vida íntima quase não aceitava as coisas, sabe? Porque mulher decente não faz isso, porque um casal de Deus não é assim, porque a gente era servo, por causa que isso não era coisa de Deus. E era esse o tipo de homem que ele era. Era uma pessoa que não era flexível, né? Ele levava a religião, as doutrinas, muito ali o pé da letra e acabava sufocando não só a mim, como o nosso menino também, que ainda era uma criancinha. O nosso menino tem apenas 4 anos, entendeu? Então, ele era uma pessoa muito dura, muito difícil de se lidar. Porque tudo era pecado, porque tudo era errado, porque tudo ia levar para o inferno. E por muito eu pedi, ele acabou deixando eu trabalhar. Só que ele queria saber aonde que eu ia trabalhar, em que lugar que eu ia trabalhar, que hora que eu ia voltar, tudo eu tinha que dar satisfação para ele. Tá? Até que eu consegui umas faxinas, ele sabia aonde era o local e estava tudo suave. E como eu trabalhava direitinho, eu fui tendo muita indicação, as próprias patroas começaram a me indicar. Tipo, a mulher que eu fazia faxina na quinta-feira, ela me indicou para a mãe dela, para me fazer faxina lá. E eu, lógico, eu achei que não tinha nada demais, eu nem comentei com o meu marido. Sim, eu acabei, tipo, esquecendo de uma certa forma, né? E eu fui trabalhar na casa dessa mulher, a mãe da minha outra patroa que eu fazia faxina. E era o primeiro dia que eu ia lá. E era um lugar muito, muito bonito, sabe? O bairro era muito legal.
E na frente da casa, que na verdade era um condomínio, tinha um bosque muito grande e de frente uma padaria. Como eu cheguei muito cedo, eu peguei e fiquei ali naquela padaria fazendo hora, porque o condomínio abria para os prestadores de serviço a partir das 8 horas. E eu tinha chegado cedo pra caramba, gente. Tinha chegado umas 6 e pouco. E eu fiquei ali tomando um cafezinho, esperando da minha hora, né? Pra mim poder entrar no condomínio e tal. E olhando as pessoas que estavam ali passando no bosque, pra lá e pra cá. Era um bosque que era bem movimentado, por sinal. Tinha muita gente fazendo caminhada, aquela coisa toda. Até que eu vi o carro do meu marido. Eu até assim achei estranho, achei que, nossa, era umas 7 e pouco da manhã, eu avistei o carro dele encostar. Eu falei assim, nossa, será que... Porque tudo ele brigava, gente, tudo ele achava ruim. Ainda na minha mente eu pensei, nossa, será que ele descobriu que eu vim fazer essa faxina aqui e não avisei ele? E ele por a ingenuidade da mulher. E ele por algum motivo acabou me encontrando, ele vai vir aqui falar um monte. Eu até pensei em ir lá, sabe? Só que, sabe quando você vai para falar alguma coisa, assim, se levanta para ir em direção? Eu vi quando ele põe a mão para fora e chamou. Do lado assim, mais pra frente, tinha uns trans. E eu vi quando ele chamou aquela... E ela veio, pegou e debruçou ali pra conversar com ele. Eles ficaram ali alguns minutos, uns 2, 3 minutos conversando, tal. Ela rindo, gesticulando o cabelo. E eu ali sem entender nada, sabe? Quando você tá assim, tipo... né? Daí, de repente, ela dá a volta e entra no carro dele. E sai. Eu fiquei paralisada. Sabe quando na hora a sua mente quer criar uma história? Quando a sua mente quer, sei lá, não acreditar, inventar desculpa, coisa parecida no que você tá olhando? Daí primeiro eu tentei me enganar que não era ele. Depois eu tentei me enganar falando pra mim que o que entrou no carro dele não era e sim outra coisa. Daí eu, pra tirar tema, cheguei no rapaz da padaria e perguntei. Tava no caixa, né? Se aquele pessoal que ficava ali era trans mesmo. Daí ele falou assim, sim, ali é um ponto só disso, ali não é garotas, ali é, né? Gente, a minha cabeça fez assim, ó. Por quê? Um homem que se dizia tão sério, que criticava tanto o jeito de eu ser, o jeito de eu falar. Às vezes vinha algumas amigas minhas mais à vontade, mais uma sainha mais curta, ele já mandava sair de perto dela, porque aquilo ali não era tipo de pessoa, uma mulher de Deus tá andando com o tipo de pessoa daquela. Tudo ele criticava, tudo vai pro inferno, tudo vai, né? Tudo é condenado. Eu achei tipo uma traição tríplica, uma traição gigantesca. Daí eu não resisti. Peguei o celular, mandei um monte de mensagem pra ele, perguntando pra ele, tomando satisfação, mas caía só na caixa postal e no WhatsApp, tipo, eu tinha desligado a internet. Tá, mas mesmo assim, deu horário, eu fui lá, fiz a minha faxina, né? Isso era numa sexta-feira.
fiz a minha faxina, recebi meu dinheiro e vim embora. Mas a minha cabeça tava a mil, porque eu não acreditava, né? Que ele que pagava tanto de santo, tanto de homem de Deus, tanto de... me criticava tanto, sufocava eu, sufocava meu filho. E saí com... Daí, quando eu cheguei em casa, eu já cheguei, sabe, pra ir pra cima. Quem que eu encontro? Ele, o pastor e a mulher do pastor. Eu acho que naquele intervalo, quando ele chegou em casa, ele abriu as mensagens, né? E ouviu. E como ele era um homem de Deus, ele pegou, chamou o pastor e a mulher dele. Quando eu cheguei, estava lá, reunião. Dele falando pro pastor que eu era louca, que eu estava acusando ele de uma coisa horrível e que com certeza era que eu tinha dado brecha para Satanás jogar seta na minha cabeça. Eu fiquei louca com aquilo, porque isso era um assunto da gente resolver como casal. E tudo ele ponhava igreja no meio. Eu fiquei tão transtornada que eu falava coisas que eu nem... quando eu via já estava falando. E é lógico, o pastor e a mulher dele achou que, sei lá, que eu estava errada, que eu tinha que valorizar aquele homem que é um homem de Deus, um homem conservador, um homem que quer cuidar da família, que como ele não tem por aí. E acabou acreditando nele, porque segundo ele eu era louca, segundo ele, depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a criar historinha. E que aquilo que eu tinha falado dele não procedia. Gente, eu tenho certeza que era ele. Eu conheço meu marido, eu conheço o carro do meu marido. Pois bem, o pastor e a mulher dele foi embora. Eu fiquei indignada porque eu vi naquela conversa ali que mesmo que eles tivessem visto ele também, eles não ligariam, porque o que importa para eles é ter um membro na igreja. Quietinhos, simples assim. Eu fiquei revoltada, nunca mais pisei o pé naquela igreja, de tanta raiva que eu fiquei. Daí eu confrontei ele me chamou de louca, me chamou de doida, falou que eu estava inventando mentira, falou que eu estava criando caso e acabou até hoje, jura de pé junto que não era ele que estava saindo com um tram. E eu tenho certeza que era ele. Talvez se ele fosse um pouco mais sincero comigo, talvez a gente se entendia e eu até perdoaria ele. Mas ele continua falando até hoje que não era ele. E eu tenho certeza que era ele. Daí hoje eu entendo por que ele, santarrão daquele jeito, agia daquele jeito, né? Oprimia tanto eu e meu menino que nós não podia nada, porque aquilo não era coisa de uma serva de Deus fazer, e ele fazendo coisas pior por trás, tipo a traição, por exemplo, e não ser sincero com ele mesmo, porque se ele tá saindo com uma trá, significa que ele não gosta, né? Ou até gosta, mas seja gostava de mim, mas fosse sincero, né? Ele não foi sincero. Ele, a vida todinha, ele me enganou, ainda tentou se fazer de santo. No outro dia, ele ligou pro meu pai, ligou pra minha mãe, meu pai com problema no coração, com problema de saúde, ele infernizou eles com essa história. E meu pai e minha mãe também foi do lado dele. Não, minha filha, você tem que parar com isso, por causa que você tem um homem de Deus, você tem um homem que te respeita, que te ama. Resumindo, todo mundo fazendo vista grossa, nenhum me apoiou numa separação. Tinha uma prima minha que eu quase não conversava com ela. Porque ela é da balada, sabe o que é, né? E o meu marido não gostava nem que ela ia lá em casa, porque segundo ele,
ela não valia e era uma enviada de, né? Porque ele era muito santo, né? Daí eu liguei pra ela e perguntei se eu poderia passar uns tempos na casa dela. E ela, por incrível que pareça, foi a única que me recebeu. E hoje eu tô morando com ela. Mora ela e a filha dela. Ela também é separada. E na época a família inteira meteu o pau nela, infelizmente. Até eu. Porque cega, né? Pela religião. É porque a religião, de uma certa forma, quer que você fique junto. Custe o que custar. Quer que você seja a mãe, a esposa e aguenta tudo caladinha. Não vou dizer que eu não amo meu marido, tá sendo difícil. Tá indo já 8 meses que nós estamos separados. E ele, até hoje, gente, ele se faz de santo, vai pra igreja, já fez até campanha e jura de pé junto que eu tô louca, que eu vi coisa. Mas, sinceridade, eu tenho certeza que eu não vi coisa. Eu tenho certeza que o meu marido adora sair com tra. E fazer o que, né? Espero que ele seja feliz e espero que ele, de uma certa forma, seja mais verdadeiro com ele e com as outras pessoas também, né? Porque não é errado sair, se envolver com... O que é errado é você trair e enganar. Gente, isso aí é a história dessa moça aí. Ela descobriu que o marido dela gostava de sair com... Tá? Eu falo desse jeito para não ter... o YouTube não condenar o vídeo. Mas, assim... No relacionamento, o mais importante é a sinceridade, né? Infelizmente, ele se escondeu atrás da religião e de sincero com ela ele não foi nada. Espero que ela consiga, né, encontrar o caminho dela e que eles possam se acertar, porque afinal de contas eles têm uma criança, né? E se você quer que eu conte aqui a sua história aqui no canal, envie para nós que eu vou fazer de tudo para contar da melhor maneira possível, do meu jeito. Até mais!